Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Prepara-se para que algo grandioso está para chegar. Através do entendimento, você receberá grandes palavras de Deus e você entenderá o propósito que Deus tem para a sua vida. A mensagem de hoje está em Mateus, capítulo 17, no versículo 22. Mateus 17, versículo 22. Diz assim: Reunidos eles na Galileia, disse-lhes Jesus: O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos se entristeceram grandemente. Olha o que está acontecendo nesse texto. Pare tudo e observe uma grande revelação de Deus nesse texto. A Bíblia diz que eles estavam reunidos, na Galileia, e Jesus vai e diz assim: O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes homens o matarão. Mas, a Bíblia diz, ao terceiro dia ressuscitará. Jesus aqui, ele está dando um relatório, preste bastante atenção. Jesus está dando relatório do propósito de Deus na vida dele. Jesus relata o propósito divino na vida dele. Quem não entende o propósito de Deus, mesmo sendo ruim aparentemente, se entristece. Porque a Bíblia diz que os discípulos entristeceram grandemente. Mas eles deveriam se alegrar. Por que eles deveriam se alegrar? Porque a morte e a ressurreição de Jesus era a vitória dos discípulos. Ali estaria a vitória dos discípulos. Mas eles entristeceram porque eles ainda não entendiam do propósito de Deus na terra. Quando nós não entendemos o propósito de Deus, as coisas ruins nos entristecem. As coisas contrárias às nossas vontades, contrárias aos nossos pensamentos, desejos e até sonhos, quando nós não entendemos, nós entristecemos. As coisas ruins, que têm aparência de ruim, ela talvez na sua vida não seja o fim, seja o início de uma grande história. Mas é difícil compreender, é difícil entender os propósitos divinos. Mas observe que Deus nunca oculta os seus propósitos na vida daqueles que creem nele. Se você busca e crê em Cristo e busca uma vida reta, justa diante de Deus, ele se revelará para você. Assim como Jesus se revelou para os discípulos naquela reunião, quando Jesus disse que o Filho do Homem estaria sendo morto, entregue nas mãos dos homens, e os homens o matariam, mas ao terceiro dia ressuscitaria. Ele está dizendo o seguinte: olha, quando vocês virem os soldados romanos, quando vocês virem os homens me pegarem, fica tranquilo, porque ao terceiro dia eu vou ressuscitar, e a minha ressurreição, tipo assim, Jesus dizendo, é a sua vitória. Mas sem entendimento do propósito de Deus, os discípulos, eles se entristeceram grandemente. Entrou uma tristeza no coração dos discípulos por não entender o propósito. A mensagem de hoje é: cuide-se, procure a Deus, busque a Deus. Qual é o propósito dele para você? Porque não depende de circunstâncias. Talvez as circunstâncias contrárias que apertam, que tentam te trazer tristeza, pode estar ali a chave do seu sucesso. Pode estar ali um início de uma virada de história da sua vida. Alguma coisa está para acontecer. A morte de Jesus entristeceram os discípulos. Mas por que a ressurreição não alegraram os discípulos? Porque no texto a Bíblia diz que quando eles ouviram morte e ressurreição, eles se entristeceram com a mensagem negativa. Toda a mensagem de Deus, todo o propósito de Deus, ele tem duas vertentes.
a negativa e a positiva. Mas quando nossos corações, eles não entendem o propósito, nosso coração vai estar focado no negativo, sabendo que o negativo nos coloca para o positivo. Para ter energia elétrica, o ponto positivo não usa sozinho, o negativo não usa sozinho. Para ter a luz que brilha na sua casa, os dois polos têm que estar juntos. O positivo e o negativo, ele tem que estar junto em uma tomada. Toda tomada ele tem o negativo e o positivo. Para que brilhe, o negativo tem que estar lá. Não se liga uma lâmpada somente com um fio positivo. O que é que eu quero lhe dizer nesta manhã, nesse domingo? Eu quero lhe dizer que os fatos negativos, elas cooperam para que brilhe na sua vida. Nem tudo que você está vendo é o fim. Jesus disse para o discípulo: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Ele está falando dele mesmo. Ele está dizendo: eu vou ser entregue nas mãos dos homens, e estes homens vão me matar, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei. E os discípulos ficaram entristecidos grandemente. Não se entristeça com as negatividades. Toda negatividade tem uma positividade que vai brilhar na sua história. As partes negativas, elas vão se juntar com as positivas e vai te dar um fim desejado pela parte de Deus. Sempre haverá algo grandioso na sua história, independente das circunstâncias. Por quê? Porque o propósito de Deus, ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir aquilo que Deus tem para a sua vida. Porque você vai brilhar, você vai levantar, você vai se erguer, você vai caminhar, você vai lutar, também você vai vencer. Em toda a história que Deus te entregar, você terá uma vida abundante, porque Ele estará com você. Amém? Vou orar por você agora, para que Deus te conceda este entendimento, para que neste dia de hoje, o seu dia seja melhor, brilhe mais do que os dias passados. Senhor Jesus, neste momento, eu entrego a vida desta pessoa para que brilhe, para que entenda os propósitos do Senhor sobre a vida dela. Que os olhos dela não pensem somente no negativo. Todo polo negativo tem um polo positivo. Que essa pessoa venha entender que tudo que aconteça na vida dela, existe um plano, existe um propósito de Deus para elevar a sua condição espiritual, uma maturidade, uma experiência nova, um aperfeiçoamento da fé, uma sabedoria sendo derramada através das experiências, e que a presença do Teu Espírito, Senhor, venha ser abundante na vida desta pessoa, trazendo grandes coisas, grandes projetos, grandes manifestações que vêm do reino dos céus, abrindo as portas para que essa pessoa entre, seja cura, seja libertação, seja qualquer tipo de manifestação divina, pela qual o Senhor tem plano para ela, para a qual o Senhor tem direção. Toca, Pai, nessa história, toca, endireita as veredas, para que verdadeiramente esta pessoa venha ter sucesso. Que essa pessoa, você agora, você que está me ouvindo, você que está passando por aqui, você que foi alcançado por esta voz que vos fala, Deus está ministrando através dessa voz, dizendo o seguinte: que há um propósito imutável, soberano na sua vida, e que ninguém e nada pode intervir ou mudar a trajetória pela qual eu tenho para você. Deus está dizendo para você que tem uma trajetória que é imutável, e essa trajetória foi Ele que criou, formou para a sua vida, e a sua vida receberá todas as capacitações de tudo que você necessita para este percurso, para este caminho. O Senhor vai lhe dar dia após dia. A cada dia Deus dará a sua porção de vida para que você caminhe perpetuamente em vida eterna em direção a Ele, somente para Ele, por meio dEle, tudo por Ele, são todas as coisas. Que Jesus te abençoe, que Jesus traga refrigério na sua alma, que o Espírito do Senhor transborde no seu coração, e que você tenha um domingo cheio, repleto da glória, da presença,
da manifestação divina, do amor divino, da essência, da excelência, da magnificência, da soberania, do repleto compaixão, misericórdia, graça, bondade, lealdade, justiça, plenitude, todas estas coisas venham ser despejadas na sua história, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.